Papo de Repórter dessa semana traz aqui o nosso convidado especial para dar uma fortalecida, né? Rogério Medeiros, cobrindo aqui o nosso amigo Neto, que está de férias. E o desafio aqui é do tamanho do nosso convidado. É tentar aqui analisar rapidamente no tempo que a gente tem 3 cenários eleitorais. O de Vitória, o de Vila Velha e o de Serra. Então a gente vai começar esse desafio aqui. Vou começar com o Rogério. Rogério, começando por Vitória, que é a principal vitrine dessa eleição. Como que você avaliou essas movimentações dessa semana, a confirmação de que o Majewski, que foi cogitado para assumir, assim, vamos dizer, a vaga do Luiz Paulo, não tem aceito esse convite, e também depois essa movimentação dos caciques do PSDB, leia-se Ricardo Ferraço e César Conago, que estiveram em Brasília conversando com a Aécio para decidir os rumos do PSDB aqui em Vitória depois da saída do Luiz Paulo. Veja, o PSDB era franco favorito com a candidatura do Luiz Paulo. O Luiz Paulo caiu fora, eles não têm mais vantagem nenhuma para ganhar a eleição aqui. Quer dizer, ele não tem quadros para isso. Então, o PSDB rodou. Para onde ele vai para o Lelo, vai para onde vai. Bom, o problema não é esse. O problema é o leite derramado. O Luiz Paulo saiu e mudou tudo. E o Luiz Paulo foi para onde? O Luiz Paulo está nos braços do Renato Casagrande. Está na cara, está aí. Ele está se procedendo como tal. Então, em Vitória, que eu vejo, é uma eleição complicada. Porque veja o seguinte, na hora que você vai ver do jeito que ficou, então você tem Luciano, Lelo, que cresceu, né? Tá crescendo, tem Luciano, você tem o Lelo e tem o Amaro. Ora, o Amaro e o Luciano, então a disputa é entre os dois. Está polarizado entre os dois. Está tudo polarizado, indica, né? entre os dois. Onde que o Lelo entra? O Lelo joga isso para o segundo turno. Essa é a expectativa da eleição em Vitória hoje. É porque eu acho também, eu acho até que o Lelo foi talvez um dos grandes beneficiados com a saída do Luiz Paulo, além do Luciano, que eu acho que foi o maior beneficiado. Mas o Lelo também, eu acho que a saída do Luiz Paulo, ela ressuscitou o Lelo na disputa. Mas de qualquer maneira, é um grande desafio e eu acho o cenário como está colocado hoje. Claro que muita coisa pode mudar e quando começarem aí as exposições, os debates, que isso pode ser que mude, né? Mas hoje eu vejo um desafio muito difícil o Lelo conseguir derrubar um dos 2 favoritos hoje e ir para o segundo turno, você não vê assim? Com certeza, porque o Lelo está bem, a gente vê esse primeiro pelotão, né, que está ali o Amaro e o Luciano, e é interessante como que os dois eles tentam equilibrar o peso deles nas diferentes regiões da cidade, né? O Amaro ele tem uma penetração maior na região de São Pedro, né, e outras regiões bem populosas, inclusive. São Pedro é um dos maiores colégios eleitorais da capital e tal, e o Luciano ele tem um público maior nessa área da orla, vamos dizer assim, né? Aqui de Vitória, do Camburi, do Praia do Canto e tal. E o Amaro não tem penetração nesse eleitorado. O Luciano já não consegue a penetração lá no outro eleitorado. O Lelo, ele tem tentado circular pela cidade em todos esses colégios, né? Ele tem conseguido bastante, tem se movimentado bastante, porque é o tipo do candidato que ele não explode, né? Não é um candidato que explode, mas é um candidato que ele é bem aceito por onde ele anda. Assim, o Lelo não tem uma grande rejeição assim, da população. Mas você acha que ele pode surpreender? Eu acho que ele não pode surpreender, assim, mas ele vai ser um importante aliado no segundo turno. Como o Rogério falou. Isso. Agora, vocês concordam com alguma coisa? Eu achei que, para você ver como que, sempre todo mundo fala isso, não é novidade, mas como é interessante isso, como Vitória tem peso na eleição, né? Você viu quando saiu o Luiz Paulo... Segunda maior vitrine, né? É como se foi o epicentro do terremoto.
ele repercutiu em todo, não, muito mais na Grande Vitória todo, mas em todo o estado até, pode-se dizer. E aí você vê que depois da saída do Luiz Paulo, as alianças tiveram uma reviravolta nessas alianças, nessas aproximações que estavam acontecendo, inclusive com a própria, quando o Lelo volta para a disputa, o PMDB passa a negociar de uma outra posição nesses outros municípios. Porque vocês perceberam isso? A gente tem que ver uma coisa também. Uma coisa, o que está em debate, como o Rogério falou, não é a questão do PSDB. Meio assim, com todo respeito que o partido merece, né? Mas assim, ninguém está nem aí pro PSDB. Paulo. O importante é para onde o Luiz Paulo vai. Sim. E quando o Luiz Paulo vai se aproxima do palanque do Luciano, ele está deixando um recado bem claro para a classe política que não tem mais como ele permanecer nesse grupo do Arthur, que ele está indo para o lado do Renato. Sim. E isso colocou um peso bem interessante no palanque do Luciano. Coloca o Luciano numa posição bem privilegiada. E aí o Arthur tem que imediatamente tentar fortalecer, embora ele diga que não tem digital dele, né? Nos partidos, mas imediatamente ele já tenta fortalecer o palanque lá do Amaro, porque ele sabe que para o Lelo, tentar recuperar o Lelo agora, a essa altura do campeonato, não tem como. Então ele vai e coloca um peso no palanque do Amaro para tentar equilibrar essas forças. É sempre esse jogo indireto, né, do Paulo com o Renato. Agora, Rogério, para onde que vai o Luiz Paulo? A gente já sabe para onde foi. Agora, para onde que vai o PSDB? Se for olhar a estratégia nacional, ele também teria que ir com o Luciano, né? E foi o que o Aécio disse, né? Porque o Aécio recomendou, né? Mas o PSDB não sei, mas não importa. Mas vai ter que ir para algum lugar. Ou ele vai ter que ter candidato, ou vai ter que ir com alguém. O PSDB não vai modificar o que está aí. O negócio do Lelo, não sei até onde o Lelo pode ir. Porque você vê, o Lelo saiu lá de baixo, está numa área razoável, né? Está numa área razoável. Mas qual será o teto dele? Ele tem também um cara chamado Enivaldo dos Anjos. Porque se tem esses três, na hora que você inclui o Enivaldo, o que vai acontecer nisso? O Enivaldo não está bem, eu não digo que o Enivaldo está mal, porque o Enivaldo, eu acho que ele fez uma burrada, começou a dizer que ele não era candidato, e aí as pessoas começam a não observá-lo. E ele tem um trabalho que ele fez que dá para ele uma sustentação política competitiva. E na hora que você vê que é Luciano, não é? Contra Amaro, tem o Lelo no meio, você introduz mais um no meio, isso aí tem repercussão. Isso tem repercussão. Como deve ser interessante também a entrada nesse debate do candidato do PSOL, André Moreira, que também pode dar uma temperada nisso, né? Nós estamos falando mais em cima. Então, o André recorre também uma coisa interessante. O PSOL, surpreendentemente, está no Rio Grande do Sul, nas pesquisas, em primeiro lugar. Sim. Está em Belém do Pará, quer dizer, ele é uma novidade. E o André é uma cara conhecida. Não, eu estou falando isso, Rogério, porque na eleição para governador, a gente tem que registrar isso. Sim. A candidata do PSOL, ela fez um barulho tremendo, né? Que ninguém conta. A Camila tá com primeira disputa dela, ela pôs o então candidato do PMDB, o hoje governador Paulo Artung, na parede várias vezes. E esse eleitorado ideológico, ele está concentrado aqui em Vitória, né? E Erundina está lá pau a pau com a Marta em segundo lugar. Está em terceiro, bem colocada, subindo. O André é um cara conhecido, já está. Vamos passar a ponte? Vamos passar a ponte. Bom, tem tudo... Essas coisas todas é bom serem ditas, porque não digo que é um caso fechado. Sim. Quando a gente analisa Amaro, analisa o Luciano e o Lelo, a gente está analisando, vamos dizer, no andar de cima, mas tem um andar de baixo que está subindo a escada. Sim. Quer dizer, essa eleição em Vitória, para mim, não está resolvida. Agora, de qualquer maneira, Rogério, Renato falou, vamos atravessar a ponte para Vila Velha, mas você vê como que é interessante. Quando você está discutindo, que nem ele está falando, o Enivaldo ficou um pouco indeciso para consolidar essa candidatura dele, mas você vê que isso já dá reflexo em Vila Velha, porque isso deu margem até para o PSD
sair negociando com o PMDB, Sim, né? sim. Então, assim, então entrando em Vila Velha, como que você está analisando o cenário lá? Pois é, o processo eleitoral inteiro, pré-eleitoral inteiro, desde o ano passado, ele está concentrado no posicionamento de duas figuras em Vila Velha, do deputado federal Max Filho e do deputado estadual Hércules Silveira, que tem um bom capital de votos, os dois, né, tem um bom retrospecto. E uma coisa que a gente estava até falando esses dias aqui na redação, que não basta simplesmente esse clamor popular, você ter votos, se não parte do candidato, essa vontade de ser candidato. Uma vontade de ser candidato que a gente não identificou em nenhum momento no Max Filho, muito pelo contrário. Né? Agora, o Max sofre pressão, ele diz que a Executiva Nacional não quer, é um recado bem claro, né? Embora a gente saiba que existe uma pressão da Nacional, sim, depois que o Luiz Paulo saiu, há uma pressão do PSDB como um todo para que tenha pelo menos um candidato forte na grande vitória, porque essa história de que a gente não tem nada, não vai perder nada, isso não convence ninguém. Um partido que tem um projeto de disputa no país, de disputar o poder, ele não pode se abster de disputar nas cidades em que ele tem condição de ter um palanque forte, né? Mas ó, a gente estava conversando isso, eu e a Renata, sobre essa questão do querer, Max, né? ficar empurrando o Hércules. A gente estava falando, quando o cara quer ser candidato, dá para perceber isso, é uma coisa meio de coração. O cara quer, você vê aqui o último que deu entrevista aqui, na semana retrasada, o Lelo. O Lelo deu entrevista aqui, sim. Ele tá correndo por fora, mas você vê nitidamente que ele quer ser, ele quer disputar, ele quer ser candidato. Eu acho que isso é muito importante. Como que o Max Filho, por exemplo, agora vai falar, bom, eu vou disputar? Ele não quer disputar. Tá na cara que ele não quer disputar. Isso gera, que nem você está falando do caso do Edivaldo, quando ele rateou um pouco para entrar. Isso, o eleitor percebe isso. Sim. O eleitor percebe. Então o cara tem que ter decisão. Não foi o caso nem do Max Filho, muito menos do Hércules. O caso do Rodney, né? Contra tudo e contra todos, o Rodney, a gente tem que admitir. O Rodney ele sempre quis ser candidato. Não, ele nunca jogou o Rodney não jogou a toalha, mesmo quando todo mundo estava dando o Rodney como morto. Inclusive a pesquisa que Século Diário fez com a Brand, ela mostrou exatamente isso que você falou agora. Essa indecisão do Max e do Hércules, embora todo mundo sabe que ninguém nega que eles têm cada um deles um caminhão de votos, ninguém nega isso. Ninguém vai contra isso. Só que é o seguinte, o leitor o leitor é sensível. O leitor, quando foi para a espontânea, eles não apareceram bem nas pesquisas, como se esperava. E o Rodney ganhou espaço com isso, né, Rogério? O Rodney voltou para a disputa. Por exemplo, o PMDB está dentro do governo do Rodney. O PMDB está lá dentro. Quer dizer, o PMDB vai para onde? Vai para a mão dele. Mas é a mesma coisa que o PSDB de Vitória, né? Eu não quero dizer que o PMDB que vai para o Rodney. É o caso do Luiz Paulo e do PSDB e do Lelo e PMDB. Não é um PMDB que tem voto. Mas é o PMDB que é o verdadeiro PMDB de lá, sem o Hércules. Sim. Porque recentemente ele deu uma entrevista, estou falando do Hércules, ele não é candidato. Não é candidato. Então você tira o Hércules e você tira o Max Filho, a eleição é outra. E que põe o Rodney no jogo. Na hora que ele sai com o Rodney. Agora, tem que saber para onde vão esses dois, né? O Max vai carregar o carreta, né? Agora, e o Hércules? Porque o Hércules no palanque é uma eleição de 2 turnos, né? Pode ser uma eleição de 2 turnos, com o Favato. Com certeza. Com o Favato entrando, é uma eleição de 2 turnos, e o Hércules ele pode ser o fiel da balança ali. Ele que, pode inclusive, a eleição, o apoio dele. Falando em Favato, o Rafael Favato, deputado Rafael Favato, eu acho que ele fez muito certo, cansou de esperar, né? Cansou de esperar, se movimentou e foi em frente, foi pra rua. Eu acho que ele, com essa iniciativa do Favato, ele já ganha pontos, né? Ela põe ele na frente daquele bloco que agora já começa a se desfazer. O bloco acho que já acabou, né? Praticamente. E ele começa a se despontar nesse bloco como um candidato que, de repente, também, eu acho que naquela mesma situação do Lelo, ele pode tirar um dos dois. E o Renato está com ele. Sim, o PSB está com ele. Não, o Renato não é só bom de rua.
Renato ganhou a eleição lá, né? É um bom cabo eleitoral, né? Agora tem um velho Vasco no caminho, é o espantalho. O Vasco é um homem popular, essas coisas estão um pouco distantes das eleições, mas ele está lá. Eu não vejo uma eleição assim com tanta antecedência. Se fulano ganha, Beltrano ganha. A gente está vendo os movimentos. O que a gente está fazendo aqui seria premeditado, dizer, olha, fulano ganha. Vila Velha, a gente tem que lidar com esse fenômeno. Sim. 2 caras de muito voto estão fora do páreo. Max Filho, como disse a Renata, e também o doutor Hércules. Né? Já vou puxar no teu lugar, porque o tempo está correndo. Já na Serra, como é que vocês estão vendo? Eu acho que na Serra, eu acho que essa parceria aqui, essa aliança do PSB com a rede, com a Aldifas no caso, ela não era esperada e acabou saindo, mas também, vamos dizer assim, saiu a trancos e barrancos. É aquele casamento na delegacia, né? Toda hora tem um probleminha, aí tem uma ameaçazinha daqui, outra dali, porque você vê que era complicada essa era uma aliança complicada. Eu acho que no final das contas vai confirmar a Márcia Lamas como vice do Aldifas e vão para a disputa sim. Essa anúncio da pré-candidatura do Lamas, eu acho que do Bruno Lamas é só mesmo para fazer pressão, para tentar recolocar os pingos nos is, mas não passa disso. E agora cabe ao deputado federal Givaldo Vieira, que está tentando, gente, eu quero ser candidato, me ajuda, né? Meu PT metade do PT quer ir para o Vidigal, outra metade quer ir para o Aldifax, e o Givaldo, gente, eu sou candidato. Agora vai caber a ele dizer, olha, é meio século de Aldifax e Vidigal, eu estou aqui. Agora, como ele vai fazer isso? Naquele município enorme, né, com aquela disputa tão acirrada e complicada, né, uma disputa que muitas vezes descamba até para baixaria, né, a eleição da Serra. Como ele vai se colocar como terceira via ali, aí eu já não sei. Não, ali tem um dado que é lamentável em política, tem um ódio no meio. Sim, fígado, né? Sim, tem muita a questão do fígado, como você está dizendo. Mas o Givaldo, por exemplo, que foi um cara leal ao Renato Casagrande, onde o Renato tem o melhor desempenho na Serra, se o Renato migrasse para ele teria condição. Mas o PT é muito pesado, a sigla é pesada. Sim. Embora você está indo num eleitorado de trabalhadores, porque o eleitorado da Serra é mais trabalhadores do que classe média e essas coisas, né? Então era um eleitorado muito bom para o Givaldo, mas o Givaldo não tem condição. O problema é essa reaproximação do Givaldo com o eleitorado, né? Eu acho muito difícil quebrar, por mais que tenha essa coisa da polarização, que está há 20 anos, isso aqui é difícil de quebrar, porque você vê os dois favoritos de Vitória, eles olham para o retrovisor e vê o Lelo crescendo. Lá em Vila Velha, o Neucimar, que não estava vendo ninguém no retrovisor dele, já vê o Rodney aparecendo e agora o Favato também aparecendo. Agora o Vidigal e o Aldifas olham para o retrovisor e não vê nada. Eles não veem nada, ele vai ver o que vem. Não tem o Givaldo, né? E para fechar, para a gente não esquecer, já que falou do PT, e como que foi, lançou a candidatura em Cariacica, mas já lançou carimbada, né? Pelo amor de Deus, né? Tipo, olha, gente, eu acho que o Helder, não sei, o Helder parece que não está querendo sofrer de novo aquele mesmo processo de 2012, né? Ele já levou a Lúcia, que era deputada estadual, tinha pelo menos um mandato, né? Nos bons tempos do PT. Não chegou nem ao segundo turno e agora com uma ex-secretária de uma gestão de lá de 4 anos atrás, é complicado, né? Mas não dá também para mandar lançar pré-candidatura. Assume logo. E já falando que vai fazer composição. Assume logo a candidatura do Marcos Bruno, né? Acho que fica melhor. Não, ali é o velho jogo do Julinho com o Marcelo Santos. Revanche, né? Revanche. Tira-teima. Revanche. Agora temos que olhar o menino do PT, o Helder, como uma figura que está sendo. Ele é esperto, ele
ele tem um bom desempenho como gestor, tem um bom mandato de deputado, ele está na cara que está se preservando para 2018. O PT não tem ninguém, se passar arreado uma candidatura ao governo do Estado, ele é candidato ao governo. Então não vai botar o dele na reta ali dentro de Cariacica. Não é da inteligência dele, você tem que ligar sempre quando você fala, não é o da Igreja Católica. Sim. Ele é o tipo da liderança que cresceu, que vive e vai continuar dentro da Igreja Católica. Não é que a igreja tiver força, ele tem força. Isso aí.